No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, em exercício na presidência durante recesso parlamentar, pede acesso a todos os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro e diz ser agora oposição ao governo após ataques do chefe do executivo. A ameaça de variante Delta do coronavírus derruba ações na Bolsa e provoca disparada do dólar no país. Após o estado de São Paulo cogitar terceira dose de vacinas contra a Covid, o Ministério da Saúde diz que não há evidências científicas para que medida seja tomada. Essas e outras notícias, a edição desta terça-feira, 20 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Como temos 3 importantes entrevistas no programa de hoje, me sobrou pouquíssimo tempo para o editorial. Eu farei um comentário muito rápido a respeito de uma matéria produzida pelo site UOL e divulgada na última sexta-feira, a qual acabei não me referindo ontem, que mostra a cara do Brasil de Jair Bolsonaro. Uma fila enorme formada na porta de um açougue em Cuiabá, capital do Mato Grosso, de pessoas disputando ossos que eram descartados pelo estabelecimento para alimentarem suas famílias. A imagem estarrecedora representa tudo que esse desgoverno tem levado ao nosso país. Miséria, fome, desespero, tudo isso estampado no rosto de cada um dos brasileiros que se humilhavam em busca de restos de carne presos em ossadas de bois. Esse registro apenas confirma um número alarmante levantado em parceria entre a Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília, em abril desse ano. 59,4% dos lares brasileiros apresentam algum nível de insegurança alimentar, o que representa 125 milhões de pessoas. A sandice bolsonarista que se estabeleceu com protagonismo para esses ultraliberais que se aproveitaram de um sujeito incompetente para pilhar o país, nos coloca em situação de absoluta devastação. Uma nação que vive da mendicância. Estamos falando do direito à vida que tem sido roubado dos brasileiros por esse conluio. A tragédia não tem tamanho e demorará décadas para ser desfeita. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação.
Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes desse que considero uma das mais importantes trincheiras da luta democrática no Brasil. Léo, muito obrigado por você novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Léo, o buraco no qual o Brasil está enfiado com esse senhor que ocupa a presidência da República chamado Jair Bolsonaro parece não ter fundo. Um presidente que, além de absolutamente incapaz de conduzir o país, ainda mais em um momento grave como esse de pandemia, se afunda em escândalos de corrupção, envolvendo tanto a ala política quanto os militares que estão no executivo. Qual é a impressão que você tem desse momento da gestão do ex-capitão, Léo? O Bolsonaro está politicamente enfraquecido? Sem dúvida, meu caro Anderson, o Bolsonaro está enfraquecido, está isolado, está cada vez mais desesperado. Sem dúvida, essa é uma característica não só do momento atual do seu governo, mas eu acho que desde o primeiro minuto que assumiu o governo da presidência da República, o Bolsonaro revelou que trabalha um plano de golpe, é um golpista crônico. E, evidentemente, na medida em que a situação vai se avançando, vai se avolumando e a situação política dele se torna cada vez mais difícil, ele persevera nessa ideia de um golpe. Então é importante considerar que ele está efetivamente, cada dia que passa, mais isolado, mais enfraquecido, o que não significa que não esteja mais perigoso. É prudente considerar que o perigo Bolsonaro ele até se amplia na medida em que ele fica mais enfraquecido e isolado, exatamente por conta dessa característica de um projeto permanente de golpe. Ele chegou à presidência, foi escolhido pelo voto popular e desde o primeiro momento deixou claro que um dos seus objetivos era um governo do tipo autoritário que ele não estava autorizado a fazer pela Constituição e pela realidade legal do nosso país. Então, meados do ano passado, por exemplo, uma série de manifestações, aquele estilo de manifestação onde as faixas pediam fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal, intervenção militar com o Bolsonaro, um pouco como se desconhecesse o que já estava acontecendo, porque o Bolsonaro era o presidente e que tinha o grosso dos seus ministros mais chegados militares. Então, na realidade, aquela investida refluiu e ela retorna permanentemente. Eu acho que o governo está efetivamente enfraquecido, a sua avaliação, na minha opinião, é absolutamente correta, mas agrego esse tipo de preocupação. O fato de estar enfraquecido pode torná-lo mais perigoso. Quanto mais claro fica que as possibilidades dele em uma vitória eleitoral na próxima eleição, que é o seu grande objetivo, isso deixa de existir, mais ele intensifica os seus planos no sentido de produzir um golpe. E essa é a questão que caracteriza o atual momento político brasileiro. A grande questão, Léo, é até que ponto essas denúncias de corrupção, essa perda de popularidade do Bolsonaro vão influenciar sua condição diante do Centrão, que é quem manda de verdade nesse país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem demonstrado completa sintonia com o ex-capitão. O chefe do executivo chegou a sinalizar com a possibilidade de se licenciar do cargo até domingo último, só para que o Lira assumisse o comando do país, já que o vice Hamilton Mourão está em viagem internacional.
Meu caro Anderson, a sintonia do Bolsonaro com o Centrão é ampla, geral e irrestrita. Afinal, décadas de convívio do Bolsonaro com o Centrão que facilita esse tipo de afinidade, de grandes proximidades. O Bolsonaro, durante todos os mandatos de deputado, é uma figura expressiva exatamente disso que é o que alguns analistas políticos chamam de intestino grosso da pequena política, que é o Centrão. O Centrão, como se sabe, não é de centro, sequer é de direita e muito menos de esquerda. Eles não têm uma posição definida, eles estão agrupados em torno de quem está no governo no presente momento. E, como tal, prestam serviços e, naturalmente, cobram caro por esses serviços prestados. É bom considerar que, quando você tem algum tipo de hegemonia de projetos políticos que, até com certa boa vontade, podem ser chamados de grandes políticas, de projetos, por exemplo, no tempo da social-democracia, do PSDB, dos tucanos, o Centrão existia, mas ficava ali no fundo de quadra, tirando proveitos. No tempo do Lula, da Dilma, também eles ficavam ali subordinados ao que dominava efetivamente o cenário político. Agora, evidentemente, quando você não tem nenhuma grande política controlando a situação, o Centrão vira a grande política. E, evidentemente, eles têm aquela nítida questão que há muitos anos na política brasileira, tradicionalmente conhecidos até pelo folclore mineiro, como o Centrão são aqueles que, entre a Bíblia e o Capital de Marx, eles escolhem sempre o diário oficial. Eu acho que o Bolsonaro, com os escândalos de corrupção que começam a aparecer em proporção cada vez maior, não tem dificuldade nenhuma de relação com o Centrão, eles estão no mesmo terreno. Agora, a perda de popularidade, sim, porque uma das características do Centrão, que você pode observar ao longo do tempo, esse aglomerado de partidos fisiológicos, eles acompanham até a beira da sepultura um presidente em desgaste, mas não se jogam na sepultura junto com esse presidente. É assim que isso é considerado uma posição tradicional. Portanto, essa dimensão da perda de popularidade pode afetar a relação com o Centrão. E isso, evidentemente, só se revelará no momento de agudização maior da crise que nós estamos presenciando. Um dos últimos episódios nessa enxurrada de denúncias, Léo, foi essa de que o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, teria negociado, fora da agenda oficial, no gabinete do então secretário executivo da pasta, o coronel Elcio Franco, a compra de 30 milhões de doses da Coronavac, com um grupo de intermediadores pelo triplo do preço adquirido junto ao Instituto Butantan. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a um vídeo que confirma a negociação a $28 a unidade das doses, enquanto o valor acordado com o Butantan foi de $10. Isso acaba jogando por terra o que o próprio Pazuello disse à CPI da pandemia, de que não teria negociado vacinas porque esse não é o papel do ministro. A situação parece se complicar para o general Pazuello, Léo. Você vê alguma chance de ele ter problemas com a justiça? Isso, na minha opinião, é absolutamente certo. É só uma questão de tempo. O Pazuello está numa encalacrada para a qual não há saída. Ele certamente deverá enfrentar terríveis problemas diante da justiça. É indiscutível. Agora, é importante considerar que talvez esse nem seja o maior problema. O maior problema do que esses envolvimentos em esquemas de corrupção é a própria designação do Pazuello para ministro da Saúde. É uma figura que efetivamente entra para a história da política brasileira, do Ministério da Saúde, como uma das figuras mais nefastas ao exercício de uma política pública fundamental, ainda mais numa era marcada pela pandemia, quando o mundo inteiro está abalado por esse acontecimento. Alguém acha, né, aquele que manda e o outro obedece, de designar um general da ativa, especializado na intendência, para ocupar um cargo decisivo, num momento decisivo. Esse, na minha opinião, é o crime maior do que qualquer coisa que possa ser revelada nos esquemas de corrupção. O Pazuello, ele mesmo declarou ao assumir o ministério que ele nem sabia o que era SUS, às vezes tinha dificuldade de definir o hemisfério norte. Então, uma figura dessa, assumir a condição de ministro e levar para o ministério um elenco de coronéis
do Exército Brasileiro, que agora estão enredados em várias denúncias de corrupção, isso sim é um crime, que não é propriamente do Pazuello, evidentemente é mais de quem o indicou, aquele chefe que ele disse que ele manda e o Pazuello obedece. E, evidentemente, essa é uma das dimensões que, certamente, mais do que a investigação que precisa ser feita dos crimes relacionados à venda de vacinas para quem nem tinha vacinas para vender, na realidade, esse é o grande crime, é maior do que o crime de mera corrupção. O detalhe, Léo, é que os militares entraram de cabeça nessa onda de corrupção. A CPI da pandemia tem descoberto uma série de oficiais da ativa e da reserva com cargos no governo que teriam participado de negociações para lá de suspeitas, inclusive essa da Covaxin. O líder dessa turma seria justamente o coronel Elcio Franco. A reação das Forças Armadas, ao invés de ser investigar essas denúncias, veio na base da ameaça à democracia, com aquela nota assinada pelo ministro da Defesa, General Braga Neto, e pelos 3 comandantes das Forças Armadas. Não há qualquer tipo de comprometimento dos militares com a democracia ou mesmo com a probidade e a decência. Infelizmente, esse pessoal mostrou que só tinha um projeto de poder que passa pela ocupação dos cargos e também pelas negociatas, Léo. Sem dúvida, essa é uma questão que está se tornando cada vez mais clara no debate político brasileiro. Inclusive, existe no jornal Folha de São Paulo, nesse domingo, na Ilustríssima, um artigo enorme, de página inteira, de um oficial da reserva do Exército, coronel Marcelo Pimentel Jorge de Souza, que eu recomendo a leitura de todos. Sem dúvida nenhuma, eu já tinha dito em entrevistas anteriores aqui que os militares brasileiros, as Forças Armadas, principalmente o Exército, correm o risco de sair dessa aventura de aproximação com o governo do capitão Bolsonaro, um mau militar, na opinião do general Ernesto Geisel. O risco é que as Forças Armadas podem sair muito mais desgastadas dessa aventura do que saíram desgastados do regime ditatorial militar empresarial de 64. Esse risco está se tornando cada vez mais visível para um número crescente de pessoas. Eu acho que hoje um dos principais sustentáculos do desatino do governo Bolsonaro são efetivamente as Forças Armadas, principalmente o Exército. Quando se fala em Forças Armadas no Brasil, envolvimento em política, o peso do Exército é significativamente maior do que da Marinha e principalmente da Aeronáutica. Então, na realidade, eles estão ali, se você considera que 14 dos 16 generais do alto comando militar que passaram, 14 dos 16 passaram do alto comando militar para o alto comando da campanha do Bolsonaro e para o governo do Bolsonaro. Esses generais que têm uma concepção mais propriamente de que o papel das Forças Armadas no Brasil é de garantia da lei e da ordem, eles que se afastam cada vez mais daquela perspectiva histórica de honra militar. Porque na medida em que o Exército, as Forças Armadas, que seriam propriedade do Estado e do povo brasileiro para se defender de eventuais invasões, a grandeza militar reside nessa dimensão. Quando a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e esses oficiais, inclusive formados em intervenções para reprimir movimentos populares no Haiti, na África, esses generais que têm afinidades políticas com essa ideia do autoritarismo proto-fascista bolsonarista, esses generais, eles se contentam e até se orgulham com o papel de gendarme. Então, se o Exército vira uma milícia, vira uma gendarmeria, não há grandeza militar nisso. E esse é o risco que está posto diante do Exército Brasileiro e provavelmente falou bem o presidente da CPI, o Osmar Aziz, que espera a reação dos bons militares, daqueles que não estão comprometidos com esse tipo de ideologia. E esses bons militares existem. É difícil você saber quem são, mas esse artigo do coronel
da reserva Marcelo Pimentel Jorge de Souza já identifica a existência de uma reação a esse tipo de situação, a esse tipo de envolvimento criminoso das Forças Armadas com um projeto que se desmorona a olhos vistos, um projeto reacionário, protofascista, que certamente não tem condições de evoluir para uma situação melhor. Junto a tudo isso, Léo, surge mais esse problema de saúde do Jair Bolsonaro. Essa obstrução intestinal que mais pareceu uma daquelas fake news para desviar o foco e transformá-lo em mártir, como aconteceu em 2018, após aquela suposta facada durante a campanha. Você também crê que tudo isso tenha sido jogo de cena do ex-capitão para tentar criar uma comoção popular e tirar vantagem politicamente? Meu caro Anderson, eu acho que a ninguém é dado saber, assim, de imediato, a profundidade da doença do presidente. Pode ter sido uma doença média, pequena, grave, gravíssima, e pode ter sido um simulacro para exatamente fazer propaganda política. Mas, independente disso, o mais importante do que isso, porque isso fica encoberto pelo manto espesso da propaganda, da dissimulação, você nunca fica sabendo ao certo, não precisa saber ao certo o que foi, qual a profundidade da doença. O que se mostra de uma maneira claríssima, de uma clareza meridiana, é que foi montado um gigantesco mecanismo de propaganda para explorar esse fato. Isso você não precisa saber qual a gravidade da doença para saber a gravidade dessa iniciativa. Mais de um articulista bem informado e até carta de leitores eruditos associaram essa fotografia escatológica que foi publicada na primeira página de jornais a um quadro de um pintor famoso de 1500, o Mantegna, que é Cristo Morto. Tentaram transformar com aquela fotografia o presidente ali deitado numa cama de hospital cheio de fios, a um quadro chamado Cristo Morto. É a ideia de transformar o presidente num arte político. Se você considerar, pelo que os jornais publicaram, que imediatamente foi desencadeado um esforço expressivo na chamada mídia do presidente, quem publicou aquela fotografia não foi nenhum jornal, chegou aos jornais porque foi enviado pelo próprio presidente, pela mídia do presidente. Então você teve um tipo de fotografia estudada. Ali você pode observar que ele está deitado e ao lado aparece um clérigo, uma figura religiosa. Você não identifica, só aparece o perfil, a barriga. E aparece um pesado cordão com um crucifixo. E o clérigo está com a mão no ombro do presidente, como uma pessoa que estivesse fazendo ali, digamos, ministrando a extrema-unção para o moribundo. Tudo isso foi feito para explorar politicamente esse episódio, que pode ser real, médio ou montado totalmente. Não importa. Importa é a exploração feita logo em seguida. E, evidentemente, a mídia telemática, o gabinete do ódio, a nota que acompanhou a fotografia para os jornais, era aquela nota vazada no estilo do gabinete do ódio, para atacar os adversários e atiçar o golpismo. Isso, na minha opinião, é a questão mais efetiva, mais importante desse episódio, mais do que saber se a doença era verdadeira ou falsa. O esquemão de atiçar o golpismo e tentar efetivamente vender a ideia de um mártir político sacrificado pela sua luta. Felizmente, isso, na minha opinião, até pelo tratamento que foi dado pelas redes de televisão e pelos jornais, foi desmascarado em tempo real. Felizmente. Agora, Léo, nós citamos lá atrás o baixo clero no Congresso e os parlamentares dão seguidas demonstrações de que não estão nem aí para o dinheiro público ou para necessidades do nosso país. Na última semana, na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022, os deputados e senadores praticamente triplicaram o valor disponível para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, que passará a contar com 5 bilhões e 700 milhões de reais para serem divididos entre os partidos.
Em 2020, havia 2 bilhões disponíveis para gastos, Léo. Os parlamentares incluíram de última hora uma nova regra de cálculo para o fundo, que, segundo técnicos do Congresso e parlamentares, levou ao novo valor. O problema, Léo, é que não há dinheiro para o censo demográfico, para as universidades federais, mas sempre sobra para dividir entre os partidos. É uma vergonha, Léo. Sem dúvida, isso é uma vergonha realmente de um ridículo soberbo. E é bom observar que foram pouquíssimos os parlamentares dos partidos que reagiram a essa estocada, que inclusive foi uma coisa que começou pela madrugada, exatamente para evitar, digamos assim, um tipo de debate mais efetivo sobre essa questão. É mais uma obra da predominância do intestino grosso da pequena política e do centrão. É evidentemente que o artífice desse tipo de manobra é o atual presidente da Câmara, um dos líderes do centrão, que é o Eduardo Cunha da nova situação. E, evidentemente, ele naturalmente se destina a ocupar um lugar de destaque nessa galeria da infâmia política. É um caso escabroso, mas efetivamente eu não sei, isso ainda vai ser submetido à votação no Senado, a possibilidade de veto, que eu não acredito, do presidente Bolsonaro, porque está assim mancomunado estreitamente com o Centrão. Agora, o problema fundamental é o seguinte: em toda véspera de eleição, você efetivamente corre risco de ter um casuísmo favorável a quem está naquele momento dando as cartas no Congresso Nacional. E evidentemente essa mudança aí, que implica, digamos assim, num gasto gigantesco num período marcado pela carência de recursos em atividades absolutamente fundamentais, não é o risco maior, porque evidentemente isso é um prejuízo imenso, é um tipo de assalto ao tesouro, mas na realidade tem mudanças também que estão sendo colocadas em debate que tem um desdobramento que vai para além desse assalto momentâneo da próxima eleição. Por exemplo, a discussão do distritão. Há muito tempo que os setores mais atrasados da política brasileira procuram introduzir mudanças na legislação eleitoral voltado para garantir a permanência inatacável das oligarquias políticas que dominam a representação parlamentar no Brasil. E o distritão é o fim da picada. Se aprovarem esse tal de distritão, provavelmente será o fim dos partidos políticos que já andam em petição de miséria, não é? Desgastados, têm uma imagem muito ruim diante da maioria da opinião pública. Se tiver o distritão, aí não existe mais partido, existem 513 primadonas eleitas sem qualquer compromisso de programa, de projeto. Será digamos assim, o domínio absoluto do poder econômico e financeiro. Porque é bom considerar que esses candidatos que estão agora reservando esses milhões para a campanha, eles, além desses recursos, eles também são aquinhoados. Muito embora a legislação tinha limitado e proibido o investimento empresarial em campanha, mas os grandes empresários, como pessoas físicas, continuam contribuindo para aqueles que defendem os seus interesses. Então, são más notícias aí no debate parlamentar momentâneo. Caso nós tenhamos eleições no ano que vem, Léo, caso as ameaças do bolsonarismo não se confirmem, a alternativa plausível seria mesmo Lula, ou podemos imaginar um outro personagem com chance dentro do campo progressista? Meu caro Anderson, na minha modesta opinião, essas discussões sobre a disputa eleitoral de 2022, elas se colocam inevitavelmente, porque boa parte dos ativistas políticos, dos partidos, eles se ocupam permanentemente dessa discussão eleitoral, é razoável e legítimo que se ocupem, mas para efeito da luta imediata, digamos assim, de veto ao bolsonarismo, não acho muito conveniente esse tipo de discussão em torno de nomes de imediato, que pode ou não ganhar
a eleição em 2022. Porque, na realidade, você tem hoje um afluxo de um número muito razoável de forças políticas de diferentes naturezas, da esquerda, mas de ultra-esquerda, de centro, centro-esquerda, até de centro-direita, ou até de uma direita, digamos assim, envergonhada com as brutalidades do protofascismo bolsonarista. Isso é um veto ao Bolsonaro. Isso pode orientar uma movimentação muito forte, muito ampla, capaz de derrotá-lo nesse processo que está em curso na sociedade, no parlamento. Se isso se transpõe essa discussão para o debate eleitoral, já desaparece. Na hora do voto, o veto é outra o tipo de configuração. Pode contribuir para dividir e não para somar no momento atual. E é importante considerar também que as pesquisas de opinião, 1 ano e 2 meses de antecedência, elas revelam um estado de espírito momentâneo, elas são corretas. E uma das novidades que inclusive tem levado ao desespero maior do bolsonarismo é que o Lula está, nas últimas pesquisas, ganhando a eleição dele, às vezes até no primeiro turno, ganha em todas as regiões. Isso é um dado da realidade momentânea. É muito razoável. Se um governo se revela desastroso, você tem a tendência das pessoas votarem no que se aparece como mais forte para derrotá-lo. É comum você ver declarações em carta de eleitores, de quem escreve para os jornais, a ideia de que eu voto em qualquer um contra o Bolsonaro. E é curioso também considerar que essa situação da expectativa de vitória numa determinada eleição, ela pode mudar muitas vezes. Há uns 4, 5 meses atrás, o raciocínio era mais ou menos o seguinte: o Bolsonaro na presidência da República, com auxílio emergencial, melhorou a pesquisa no Nordeste, é o único nome certo no segundo turno. E aí a discussão é quem poderia disputar com ele em condições de vitória. Isso desapareceu rapidamente, mudou. Hoje, inclusive, é comum você encontrar, entre os que discutem essa questão política eleitoral, a ideia de que hoje o único nome certo no segundo turno é o Lula, que o Bolsonaro corre o risco sequer de ir ao segundo turno. Isso tudo muda. Eu acho que o cenário da disputa presidencial em 2022 está longe de ser montado. E qualquer, digamos assim, cristalização ou insistência num nome determinado agora pode ser não um elemento de avanço, mas um elemento de divisão do tipo de composição política que a luta imediata contra o bolsonarismo exige. Pode ser que o Lula esteja, digamos assim, no segundo turno e seja vitorioso na eleição, mas não estão definidos uma boa parte do que setores dominantes da economia brasileira, digamos assim, tem chamado ultimamente de centro, que alguns são de uma direita que de repente bota máscara de centro, a ideia de que esse centro é que poderá efetivamente disputar com eles a eleição. Isso é uma coisa a ser provado pelo processo em curso. E na realidade, hoje em dia, isso é uma inexistência política, é um vazio político. Mas pode inclusive precipitar que muitas dessas forças de centro e de direita precipitem a sua disposição em afastar o Bolsonaro, porque ele se torna disfuncional inclusive para os setores liberais da economia, o governo é um desgoverno generalizado, eles podem, digamos assim, intensificar sua luta pelo impeachment até para construir um candidato que eles possam acreditar em condições de enfrentar o Lula vitoriosamente, ou que possa ser defensável pelo menos, porque o Bolsonaro se tornou não só disfuncional, como indefensável para setores que minimamente têm a perspectiva de ter continuidade na política brasileira. Eu acho que, nesse sentido, é bom ter cautela na discussão deste assunto que você levanta. Léo Lince, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Eu também agradeço muito e estarei sempre à disposição desse programa que eu considero uma das trincheiras importantes da luta pela democracia no Brasil. Muito obrigado a todos os ouvintes e à equipe que faz há muitos anos, com grande galhardia, esse programa. Conversamos aqui com o sociólogo Léo Lince. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE, Cláudio Delorto. Cláudio Delorto, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma honra muito grande e muito rica podermos conversar com vocês sobre assuntos tão importantes envolvendo as questões das nossas eleições e do direito eleitoral. Delorto, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Delorto, mais uma vez a classe política deu a demonstração de que não está nem aí para as necessidades do país e para o bom uso do dinheiro público. Na última semana, durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2022, os parlamentares aprovaram uma ampliação do fundo eleitoral, recursos que vão financiar os custos das eleições do ano que vem. Foram reservados 5 bilhões e 700 milhões de reais para esse fim no orçamento. Esse número representa uma ampliação em quase 3 vezes o valor destinado para o financiamento do pleito do ano passado, que ficou na casa dos 2 bilhões de reais. Isso porque nós temos uma previsão de déficit orçamentário para o próximo ano beirando os 170 bilhões de reais. Esse volume de recursos pode tornar as eleições de 2022 as mais caras da história. Como é que o senhor recebeu essa notícia de ampliação do fundo eleitoral, Delorto? Exatamente, Anderson. Mais uma vez, o que ficou claro é que não houve a necessária discussão quando nós aprovamos o financiamento, público das campanhas eleitorais, e o fundo eleitoral acabou ganhando uma relevância muito, muito grande, nesse processo todo, e muitas vezes acabaram se confundindo os recursos destinados à manutenção dos partidos políticos com os recursos destinados ao financiamento efetivo das campanhas eleitorais. Os partidos hoje acabam recebendo muito dinheiro público e esse dinheiro é investido nas máquinas, nas estruturas partidárias, muitas vezes beneficiando parentes, amigos dos dirigentes dos partidos, e isso, obviamente, não é o que se pretende de um sistema partidário, num modelo democrático. Os partidos devem ser agremiações abertas, aos filiados, os partidos devem eleger os seus dirigentes através de campanhas realizadas internamente, ou seja, deve ser um espaço efetivamente democrático para que os filiados dos partidos políticos possam, de fato, exercer dentro do próprio partido aquilo que se pretende que seja a administração do país, uma administração democrática, com o destino do dinheiro, agora dinheiro público, a realização realmente da melhoria que os partidos políticos e que os sistemas partidários, os sistemas eleitorais merecem ao longo do tempo. Por isso, nós acreditamos que essa majoração é uma majoração muito grande, é desproporcional à situação que vive o país, e os partidos, a meu ver, perderam uma oportunidade muito, muito, muito grande, de mostrar que estão, de fato, preocupados com o povo brasileiro e com a aplicação dos recursos amealhados, exatamente através dos impostos, através de toda a contribuição do povo. Então, o partido deve estar a serviço do povo e é só por isso que devem existir. Então, na verdade, nós temos recebido essa notícia de ampliação do fundo eleitoral com muita tristeza, que acaba revelando que nós não temos agremiações, de fato, totalmente empenhadas nessa defesa do erário público, do dinheiro do povo brasileiro. É muito preocupante isso, Anderson. E não é possível realizar eleições com menos recursos, Delorto, ainda mais em um momento em que a campanha virtual, que teoricamente exige menos recursos, se feita, claro, dentro da legalidade, se tornou mandatória no nosso país? O senhor acredita que faltou sensibilidade para os parlamentares ou eles, de fato, só pensam na renovação dos seus mandatos e não querem nem saber do custo disso para a população?
Anderson, eu de fato acredito que nós podemos ter campanhas hoje muito mais baratas, né? É possível hoje realizar a campanha eleitoral com menos recursos, obviamente, como você diz, dentro da legalidade, diante, obviamente, de um uso, né, de campanhas virtuais e desse todo esse mundo, né, eletrônico que permite uma comunicação ágil, uma comunicação eficiente. As resoluções do TSE já regulamentaram o uso das redes sociais. O debate político hoje é um debate que se trava fundamentalmente através dessas mídias eletrônicas, então, que podem, evidentemente, ser acessadas por um valor muito menor do que aquelas campanhas antigas, né, com distribuição de papéis, colocação de faixas, e tudo isso que era muito caro, né, naquele modelo de campanha eleitoral tradicional. Evidentemente que todos aqueles que estão hoje exercendo funções eleitas, né, pela população, ficam sempre preocupados com a renovação dos seus mandatos, né? E, obviamente, isso é uma aspiração normal, né? Enfim, razoável que as pessoas queiram cuidar da renovação dos seus mandatos, mas não podem se esquecer de quanto isso, de fato, vai custar para a população e terem a sensibilidade para se alinharem a essas aspirações da sociedade. A sociedade brasileira hoje passa, como o mundo todo, né, por um momento de pandemia. Vamos ter uma recuperação econômica muito lenta, tudo indica que teremos, até chegarmos aos patamares que nós estávamos antes da pandemia, vamos demorar algum tempo. Algumas áreas de negócios vão ser profundamente afetadas, já foram afetadas e continuarão muito prejudicadas. Muitos negócios vão até mesmo desaparecer depois dessa pandemia. Então, é importante que os políticos não pensem só na renovação dos seus mandatos, mas pensem também em construir uma nação que tenha muito progresso, que a gente possa, de fato, retomar a economia e ter uma melhor distribuição da riqueza nacional. É uma coisa muito preocupante que, ao longo da pandemia, nós tenhamos tido um incremento, não é, da concentração da riqueza brasileira nas mãos de uma pequena parcela da população e um aumento muito grande da chamada pobreza estrutural, que ainda é e muito preocupante, que deveria ser certamente a preocupação maior de toda a classe política, principalmente daqueles que definem, como foi feito agora, o orçamento da nação, né? Onde o dinheiro será gasto em prol de quem, né? E a resposta a isso está na Constituição, deve ser em prol do povo, que é quem outorga os mandatos e outorga esse poder que deve ser exercido em seu nome. Os partidos que devem ser mais beneficiados por essa ampliação absurda do fundo eleitoral, Delorto, são o PSL e o PT, por terem as maiores bancadas parlamentares. A antiga legenda do presidente da República Jair Bolsonaro, que sempre foi crítica à utilização das verbas do orçamento para financiar as eleições, votou pela aprovação do fundo bilionário. Já o Partido dos Trabalhadores foi contra o texto do relator, o deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão. Os filhos do chefe do executivo, o senador Flávio Bolsonaro, e o deputado Eduardo Bolsonaro também apoiaram a aprovação desse verdadeiro crime contra o erário. Há algo que possa ser feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, Delorto, para tentar fazer com que isso seja desfeito. É evidente que a definição da LDO é matéria relativa ao legislativo, mas não é possível se estabelecer algum tipo de diálogo, ao menos para que haja uma mudança nesse ponto? De fato, Anderson, seria muito interessante que nós tivéssemos uma possibilidade de um diálogo, né? Eu diria um diálogo no sentido jurídico até da palavra, ou seja, um diálogo de fontes do direito, em que se conseguisse demonstrar para o Congresso Nacional que a elaboração do orçamento, ou seja, as verbas orçamentárias, elas devem ser destinadas de acordo com o que está na Constituição da República, considerando as prioridades que foram elencadas pelo povo.
Então, nós temos a questão da saúde, a questão da moradia, nós temos a questão dos transportes, nós temos toda a questão dos serviços públicos prestados diretamente ou concedidos pelos governos, nós temos a questão do meio ambiente, nós temos as questões relativas à família, não é? Nós temos as questões relativas à educação, tudo isso faz parte de prioridades que estão no texto constitucional. Deveríamos, portanto, ter, a partir disso, uma preocupação do Congresso Nacional em fazer com que o orçamento seja a expressão dessa vontade popular e que o recurso público fosse destinado à realização dessas esperanças, eu diria, do povo brasileiro. Mas, como você já disse, como nós temos aqui, também uma norma que diz que a elaboração do orçamento, né, da lei orçamentária, ela é uma atribuição do Poder Legislativo. Evidentemente, incumbe, dentro do sistema de representação política que nós temos, que os eleitores, não é, no momento próprio, que é o momento do voto, levem em consideração como foi que os seus representantes destinaram as verbas públicas, as verbas que pertencem a todo o povo brasileiro. É evidente que isso também faz parte de um processo cultural, não é? Nós precisamos ter cultura política, o povo precisa ter um acesso maior às discussões partidárias, a participação popular é fundamental para a democratização do próprio partido político, não é? Então, nós temos que sempre pensar que o mandatário não pode tudo, né? Ele deve cumprir o mandato, ou seja, aquilo que realmente foi decidido pelo povo nas urnas, não é? Mas, infelizmente, nós temos hoje um distanciamento, né? Quando a pessoa assume lá a função, ela acaba se distanciando e só volta a lembrar do eleitor no momento de recondução para o cargo, para a função. Isso é realmente uma questão muito preocupante, que dependeria, obviamente, de uma maior participação política da sociedade brasileira, que, lamentavelmente, a gente ainda não tem, não é verdade, Anderson? Outra discussão importante que segue lá no Congresso, Delorto, é essa em torno da PEC, da reforma eleitoral. E um dos temas mais sensíveis se dá em torno da adoção do chamado Distritão, já para as eleições do ano que vem. Nós chegamos a debater esse tema aqui com você, Delorto, mas parece que a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, relatora da proposta, ainda que tenha feito algumas alterações no texto, manteve a adoção do tal Distritão, classificado por alguns como o pior modelo possível para as eleições, já que ele favoreceria aquelas candidaturas individuais de celebridades, desvalorizando os partidos políticos. Além de reduzir a importância das legendas, Delorto, que tipo de problema o Distritão traz para o processo eleitoral no nosso país? Anderson, de fato, nós acreditamos que esse chamado Distritão, que, segundo a proposta que está em tramitação, seria de uma vigência temporária, seria apenas para essas eleições, depois iríamos avançar para o chamado distrito misto, né, o voto distrital misto, com 2 listas, que é extremamente complicado, não é? Então, você teria o voto para o distrito e depois o voto numa lista oferecida pelos partidos políticos. Como já tivemos a oportunidade de discutir aqui, você se recorda que o nosso posicionamento é de que esse modelo é um modelo que reforça o chamado caciquismo político no Brasil. Nós teremos os chamados puxadores de voto, que vão ter uma votação muito expressiva, normalmente serão pessoas vinculadas às direções partidárias. Os partidos políticos perderão, portanto, essa função primordial da militância, né? Ou seja, daqueles que, de fato, devem fazer o funcionamento do partido político, que são aquelas várias pessoas que integram a agremiação política, e nós vamos ter eleições, na verdade, proporcionais também na Câmara, e isso em todas as câmaras, né? A Câmara Federal, a Câmara dos Deputados Estaduais e as câmaras municipais, essas eleições que
seriam, na verdade, para ter uma representação das minorias nos partidos políticos, né, e dos partidos políticos minoritários também, vão acabar se tornando eleições majoritárias, onde não haverá essa proporção e, portanto, isso enfraquece a ideia de que incumbe ao Estado uma função de dar espaço às minorias para que as minorias possam também não ter as suas normas, as suas leis e ter o seu espaço democrático, né, que é fundamental em qualquer sociedade. Então, a ideia da proporcionalidade, né, é exatamente garantir que você terá partidos fortalecidos a partir de programas partidários bem definidos. Com isso, essas celebridades, como você diz, que acabarão vinculadas aos donos dos partidos políticos, né, vão acabar eleitas e, com isso, nós vamos ter um esvaziamento do sistema partidário, o que, a meu ver, é o pior cenário que podemos ter no Brasil. O TSE tem participado desses debates em torno da PEC da reforma eleitoral, Delorto. Há diálogo nesse sentido? Anderson, todo o TSE, todos os TREs e todos os estudiosos, né, do direito eleitoral têm participado muito desse debate em torno da PEC da reforma eleitoral. Existe algum diálogo, sim, sendo estabelecido, há uma tentativa de colaborar para o aperfeiçoamento do sistema, para a melhoria do sistema, mas, evidentemente, nós estamos encontrando, e a imprensa tem relatado isso, um posicionamento muito radical, não é, daqueles que defendem algumas propostas que, ao ver de todos, basicamente todos os estudiosos do direito eleitoral, são propostas que enfraquecem o sistema partidário brasileiro, não é? Fora essa questão agora dos recursos públicos, que realmente vão colocar mais dinheiro dentro dos partidos, outras medidas, evidentemente, enfraquecem a democratização interna das agremiações partidárias. E isso também coloca mais dinheiro, na verdade, nas mãos daqueles que controlam as máquinas dos partidos políticos, né? A estrutura dos partidos políticos, que é uma estrutura que deveria estar a serviço do programa do partido e não das pessoas que controlam as estruturas partidárias. Portanto, nós temos percebido que, apesar de toda a manifestação contrária, não é, dos estudiosos do direito eleitoral, nós estamos caminhando, a meu ver, para um retrocesso muito forte, né, nessa área. Mas isso, evidentemente, ainda poderá ser revertido, os debates estão em andamento. O TSE tem oferecido várias sugestões e aqui no TRE do Rio de Janeiro, através da nossa Escola Judiciária Eleitoral, nós vamos realizar agora, na primeira semana de agosto, nos dias 4, 5 e 6 de agosto, um amplo debate com várias pessoas que pensam o sistema político partidário no Brasil e o sistema eleitoral, exatamente para tentar oferecer ao Congresso Nacional algumas sugestões, não é? Então, todos nós que estamos envolvidos de alguma maneira com o sistema eleitoral brasileiro, temos procurado contribuir para que essa reforma não seja uma reforma que venha a colocar por terra uma construção democrática de muitos anos, que foi feita com muito esforço, né, por todos aqueles que pensam e que estudam o direito eleitoral no Brasil. Um assunto que segue sem definição, Delorto, e acabou ficando para ser debatido após o recesso parlamentar é essa questão do voto impresso. Os defensores da medida acabaram realizando uma manobra na comissão especial que debate o tema na Câmara e evitaram que a proposta fosse derrubada antes mesmo da sua admissibilidade. Parece que há uma maioria no Congresso para barrar o voto impresso, defendido com unhas e dentes pelo presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que essa proposta será enterrada para as eleições do ano que vem, Delorto? Me parece absolutamente inviável se pensar nesse tipo de coisa em um momento como esse, tão perto do pleito.
Anderson, eu acredito que essa questão do voto impresso, né, ela está já prejudicada na própria comissão especial. Já havia, inclusive, uma maioria para que ela fosse rejeitada na comissão, portanto, não iria a plenário, mas houve, de fato, essa manobra, né, poderíamos dizer assim, para deixar essa votação para o segundo semestre, né, quando do retorno dos trabalhos do Poder Legislativo. Eu acredito que não haverá tempo, mesmo que seja aprovada na comissão especial, eu acho que não haveria tempo suficiente para a votação e até outubro, né, que seria o limite, para nós, então, aplicarmos nas próximas eleições. Mas se isso vier a ser aprovado, que para mim é um retrocesso incrível, né, como é que nós podemos, depois de termos com a inteligência brasileira, vejam, isso é muito importante, nós precisamos retirar um pouco da mente essa ideia de que tudo que o Brasil produz é ruim. Não é verdade, isso é uma grande mentira, não é? Nós temos uma produção de um sistema de contagem de votos que está sendo vendido para o mundo todo, ou seja, vários países têm procurado o sistema eleitoral brasileiro como um paradigma, como um modelo para evitar fraudes, para dar agilidade no processo de apuração das eleições. O sistema, como já várias vezes tivemos oportunidade de esclarecer, ele é absolutamente seguro, não há possibilidade de hackers, porque a urna não é ligada a nenhuma rede. A questão da impressão do voto é que poderá gerar uma demora, não é? Você acoplar uma impressora, colocar papel num processo que é totalmente eletrônico para que seja impresso e depois esse papel seja guardado e numa possibilidade de ser recontado, quando cada partido pode fazer uma apuração paralela. Ao final de cada urna é emitido um boletim, que inclusive é transformado num QR Code que pode ser copiado pelos partidos, e ele terá o resultado instantâneo daquela urna, e depois ele pode conferir na totalização do TRE, se de fato, e do TSE ao final, se de fato aquele resultado de cada uma das urnas está espelhado, está revelado no resultado final da eleição. Ao longo de todos esses anos, nós tivemos uma experiência com várias auditorias que comprovaram que não há nenhum problema na totalização dos votos ao final das eleições. Pelo contrário, há uma agilidade, há uma rapidez. Nós vamos fazer eleições suplementares aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 3 municípios, agora em setembro, e vamos fazer uma auditoria com transmissão online pelo Facebook, exatamente para que as pessoas possam ver que, além de tudo, é feita uma auditoria em tempo real, não é, com urnas que são selecionadas aleatoriamente através de um processo de sorteio, acompanhado e fiscalizado pelos partidos políticos, para mostrar que o voto que é inserido na urna é exatamente o voto que vai ser, ao final, contabilizado. Portanto, me parece que é um retrocesso muito grande e um descrédito muito grande para as inteligências brasileiras que desenvolveram esse sistema de votação eletrônico, pretender que se faça uma impressão de um voto que ficará dentro de um saquinho plástico guardado em algum lugar para que haja, eventualmente, uma necessidade de recontagem que, obviamente, só poderá ser fruto de uma percepção equivocada do resultado das eleições, não é? Então, nós temos aí políticos que há 30 ou há mais de 30 anos se elegem dentro desse sistema eleitoral e que podem certamente testemunhar que as eleições foram absolutamente limpas, transparentes, não é? E esse testemunho deveria ser dado por todos aqueles que exercem hoje funções eletivas no Brasil. A grande questão, Delorto, é que o chefe do Executivo tem ameaçado a nossa democracia seguidas vezes, justamente por conta do advento do voto impresso. Ele diz que não haverá eleições no Brasil caso o eleitor não possa conferir em quem ele votou através de uma cédula impressa. Como é que você tem visto essas ameaças do Jair Bolsonaro, Delorto? Elas podem se concretizar?
O presidente da República foi eleito através do sistema do voto eletrônico, foi eleito várias vezes deputado federal através da urna eletrônica, exerceu sempre seu mandato advindo, né, desse processo eleitoral. O voto impresso não pode ser o impeditivo, até porque nós temos uma das alternativas oferecidas agora pelo grupo que defende a necessidade do voto impresso, que seria uma parte, né, das urnas receberem, porque isso vai ter um custo enorme, né? São mais de 2 bilhões de reais para você resolver um problema que não existe, né? Então, é vontade de gastar o dinheiro do povo de maneira absolutamente inadequada, é até preocupante, porque essa ideia de vender impressoras para serem acopladas nas urnas eletrônicas, né? E vender papel e vender tinta, ou seja, será um gasto absolutamente desnecessário para fazer uma auditoria que é feita hoje eletronicamente por sistemas desenvolvidos pelos próprios partidos políticos, que têm o maior interesse, evidentemente, na comprovação de que esse sistema é ágil, é eficiente e é muito, muito mais barato. Não vai haver nenhum acréscimo, né, de despesa na tão combalida economia brasileira para resolver um problema que não existe. Mas, se isso vier a acontecer, certamente haverá esse gasto, as urnas estarão lá e vão ser acopladas a elas as impressoras que se pretende vender para dar essa sensação de segurança. Não acredito que a democracia esteja correndo este risco, não é, de nós não termos eleições, não é? Ou seja, o cumprimento da Constituição exige a realização das eleições nas datas e nos tempos previstos, não é? E eu acredito que nós teremos, sim, eleições transparentes, e esse detalhe, se vai haver voto impresso ou não, pode ser apenas um complicador, ou seja, um retrocesso na apuração das eleições, gerando, obviamente, um ambiente de desconfiança, né, muito grande a partir do resultado que vier a ser apurado, seja com voto impresso, seja sem voto impresso, e se houver essa recontagem que pode ser feita pelo sistema eletrônico, ou seja, os dados estão disponíveis. É isso que precisa ser dito. Se eu precisar recontar, eu tenho um arquivo que foi gerado e que os partidos têm cópia desse arquivo. Então, é possível a recontagem? Sim. A urna eletrônica permite recontagem? Claro que permite. É um sistema auditável? Sim. Agora, por que essa fixação em impressoras? Não é algo que está em desuso praticamente hoje em todos os lugares, principalmente pensando na economia do papel, da tinta, no meio ambiente. Tudo isso é um custo absolutamente desnecessário, a não ser para tentar vender um produto que está hoje entrando já em desuso, né? Que é essa coisa da impressão em papel, né? Então, eu acredito que nós vamos ter, sim, eleições e vamos ter o resultado que o povo brasileiro assim desejar. Cláudio Delorto, mais uma vez, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Muito obrigado a você, Anderson Gomes, e aos ouvintes do Faixa Livre, por esse espaço de diálogo. Acredito muito que o diálogo é a forma, né, democrática para a solução dos graves problemas que enfrentamos no Brasil e no mundo atualmente. Muito obrigado e um bom dia para todos. Conversamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE, Cláudio Delorto. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora vamos a uma entrevista muito importante. Vocês sabem bem que na última semana Cuba foi alvo de manifestações de uma parcela reduzida de pessoas teoricamente patrocinadas pelos Estados Unidos. E agora nós vamos conversar
com a cientista política Teresa Sopenha. Ela é cubana, já dialogou conosco algum tempo atrás aqui no Faixa Livre. Nós vamos dialogar com ela a respeito de tudo que tem acontecido lá no país, as verdades em torno dessas manifestações. Teresa Sopenha, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia para os ouvintes da Faixa Livre. Teresa, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Teresa, Cuba é um país que desperta uma série de sentimentos para nós que defendemos o ideal socialista. É um símbolo de resistência que há décadas sofre seguidos ataques na tentativa de se derrubar a revolução que foi estabelecida em 1959. Na última semana, houve mais uma tentativa desse tipo, ao que tudo indica patrocinada pelo imperialismo estadunidense, quando manifestantes foram às ruas protestar contra as condições de vida no país. Essa entrevista com você é muito importante para todos nós, Teresa, no sentido de desmistificar o discurso propagado pela mídia dominante aqui no país, que ignora o embargo econômico criminoso colocado pelos Estados Unidos há mais de 6 décadas e denunciar o caráter desses atos, o que de fato acontece na ilha, diretamente afetada pela pandemia. Primeiro, Teresa, eu gostaria que você falasse a respeito de como era a vida em Cuba antes da pandemia. Como a população, especialmente a mais pobre, vivia por aí? Havia ou há pessoas morando nas ruas, crianças fora das escolas, um sistema de saúde caótico como o que temos aqui no Brasil, por exemplo? Quais eram as condições de vida em Cuba antes da pandemia e diante desse embargo econômico? Sim, para responder essa pergunta, temos que ir muito mais atrás de 1959, porque temos que ter bem claro que Cuba foi um país que teve 2 intervenções norte-americanas. A primeira, eu acho que é a mais cruel, porque foi e aconteceu no momento em que Cuba já tinha praticamente conquistado a sua independência. Os Estados Unidos intervieram física, diplomaticamente em Cuba. Eles estiveram desde 1898 até 1902. E depois que eles foram embora, eles deixaram a emenda Platt, eles deixaram as propriedades da terra praticamente em manos dos americanos. Eles desenvolveram toda a indústria açucareira segundo suas necessidades, e Cuba se convirtió em um país totalmente dependente dos Estados Unidos. Então, Cuba passou a ser uma república, mas foi uma república mediatizada. Como se diz comumente, a embaixada americana era o governo cubano. Era quem mandava e votava presidentes, apoiava a ditadura, e foi um pontal muito importante para a ditadura de Fulgêncio Batista. Suministrou armas e apoio de todo tipo. E para lá foram, para os Estados Unidos, foram esbirros, assassinos, todos eles encontraram refúgio depois que Fidel venceu o 1º de janeiro de 1959. Aclarado isso, acho que para o público brasileiro isto é muito importante, porque a presença dos norte-americanos e seu intervencionismo e seu desejo que tem sido sempre inalcançável de Cuba ser sua propriedade, seu território, sempre permeou e sempre foi um dado substancial na nossa história. Coisa que realmente não acontece em outros muitos países da América Latina, não? Que não conhecem essa presença, que não conhecem essa ambição, não, dos norte-americanos. E a prova mais fehaciente é que o maior patriota cubano, que foi José Martí, ele declarou que sua principal luta e a criação do Partido Revolucionário Cubano foi precisamente para que Cuba não se apoderasse, Estados Unidos não se apoderasse de Cuba e Puerto Rico. Isso está muito claro. Então,
a partir daí, tem todo um pensamento anti-imperialista que forma parte da a essência mesma do pensamento mais avançado cubano. Agora, como vivíamos em Cuba os cubanos, como viviam naquela época os cubanos antes de 1959, não é muito difícil imaginar que era um país mais da América Latina, com um estilo parecido, mas com uma dependência muito grande econômica e culturalmente também. Cuba era um apêndice dos Estados Unidos. A sociedade cubana era uma cópia, ou pretendia ser uma cópia, da vida social dos Estados Unidos. Essa era a aspiração, não? Além de mais, somos muito vecinos, temos muita influência cultural, ambos, para lá, nós para lá e eles para cá, e era realmente uma vida socialmente com muita influência dos norte-americanos. Também, logicamente, muita fome, não tinha trabalho, os camponeses era uma miséria espantosa. Eu me lembro bem porque eu fui alfabetizar e eu não conhecia, não imaginava nunca que poderia ter tal nível de pobreza em meu país. Eu vi coisas horríveis, vi meninos morrer de fome no ano 61 por doenças que eram inaceitáveis, compreende? Era uma pobreza muito grande. E assim foi que o país, depois de 1959, começou a trocar todas essas, ou a ver, pela primeira vez, uma esperança para todo aquilo que tinha tantos anos posposto. Fidel representou isso, porque se bem no primeiro momento a maioria da população sentiu que o projeto do Moncada era um projeto para liberar a Cuba de Batista, de ditador. Também, quando o programa do Moncada foi mais conhecido, as pessoas começaram a apoiar mais, porque era evidente que não se circunscrevia, a situação não ia ser circunscrita a acabar com um ditador. Era uma coisa que iria muito mais profundo e que iria a mudar muito a sociedade cubana. Eu acho que aquele aspecto anti-imperialista do programa do Moncada não era evidente, mas era uma coisa que era impossível que isso fosse feito sem um enfrentamento com os norte-americanos. Era impossível fazer uma reforma agrária, porque sem enfrentamento americano, porque a maioria das terras em Cuba eram da United Fruit Company. A empresa telefônica era a Cuban Telephone Company. Aqui praticamente tudo era americano. Então, as gasolineras, as minas, as maiores minas de Cuba, de níquel e petróleo, era de níquel de níquel precisamente, que era a maior. Elas eram propriedades dos norte-americanos. Assim que, mesmo que não fosse falado muito explicitamente, está claro que isso provocaria um enfrentamento, como foi assim mesmo que no ano 60 os americanos cortaram a quota açucareira de Cuba, depois da reforma agrária. E aí começou uma briga que continua até hoje. Depois de 1959, o triunfo da Revolução representou uma mudança total. Primeiro, conquistamos a soberania, que o povo cubano nunca tinha vivido essa experiência.
E depois foi uma transformação completa na propriedade da terra, no sistema da saúde, na educação. E as pessoas ficam... Tem pessoas que vêm a Cuba. Eu vi muito agora quando vieram americanos aqui, interessados em conhecer como era Cuba, depois que Obama deu essa possibilidade, eles ficavam assombrados. Você em Cuba não paga absolutamente nada por uma atenção médica que pode ser desde a mais simples que você precisar até a mais complexa, operação de coração, operação por câncer, tratamentos costosíssimos. Cuba tem um nível de atenção médica muito alta, realmente, sobretudo pelo abarcadora que ela é e porque ela se sustenta na atenção primária da saúde. Então, isso foi uma grande conquista. A conquista da educação também. Imagina, todo mundo tem direito a ir à universidade. Todo mundo tem direito à universidade, todo mundo tem direito a escolher a carreira da sua preferência, se tem um nível de realização pessoal muito alto. Depois eu vou falar, acho que eu devo falar sobre como essas coisas têm sido prejudicadas pelo bloqueio, não? Mas como não tem meninos, nem imaginar que podem ter meninos na rua, isso não existe em Cuba. Em Cuba tem pobreza, mas nós não conhecemos essa miséria. E mesmo no período especial, e mesmo agora, com todas as dificuldades que o país vive, em Cuba não se passa fome. Em Cuba ninguém dorme sem comer alguma coisa, como eu sei que passa em tantos países da América Latina e do mundo, realmente, porque é assim mesmo, não? Então, foram as mudanças principais. Depois tiveram as outras mudanças que aconteceram, que foram as mudanças políticas, apoio da União Soviética e tudo aquela outra coisa que, bom, era um aspecto mais das relações internacionais e da ubicação de Cuba dentro de a política de Guerra Fria, não? Eu falei que uma das primeiras medidas contra Cuba feita pelos americanos, foi o fechamento da quota açucareira, que isso significava para Cuba fome, porque praticamente todo açúcar que Cuba vendia era vendido aos americanos. Mas logo em seguida, começou o bloqueio, que ele tem muitas manifestações, tem sido Lei Helburton, enfim, muitas. Não, todo esse desenvolvimento que estou falando de educação, saúde e muitas coisas também da economia, elas foram realizadas em meio de um bloqueio. Só que na época da existência do campo socialista, esse bloqueio era, digamos que, equilibrado com assistência econômica e técnica dos países socialistas, da União Soviética e os outros países socialistas. Mas quando caiu o Muro de Berlim, isso se transformou, começou o período especial, a economia cubana chegou ao fundo, e aí tivemos que nos começar a preparar com as nossas próprias possibilidades. E isso realmente tem sido uma tarefa heroica do povo cubano. Realmente eu acho que só um povo que sabe o que está em jogo e quais são suas aspirações tem a resistência que o povo cubano tem tido para suportar tantos anos, sobretudo depois da caída do campo socialista. E como é que a pandemia afetou essa realidade do povo cubano, Tereza? O que mudou nesses quase 1 ano e meio de coronavírus na ilha? O que ficou mais prejudicado? Bom, antes da pandemia, chegou Trump. Outra pandemia também, não? Você não acha? Então, Cuba já vinha, depois da caída do campo socialista, Cuba começou a fazer transformações na economia indispensáveis para ela se introduzir dentro do mercado mundial. Aí todas essas transformações foram consultadas e foram
discutidas com o povo. Assim é que nasce um documento que tem por nome Lineamentos da Política Econômica e Social de Cuba para os próximos 30 anos. Este é um documento que intenta redefinir o modelo econômico cubano com o objetivo de alcançar uma maior eficiência econômica, mas o mais importante, sem renunciar ao socialismo. Este documento começou a ser discutido no campo, nas cooperativas, nas escolas, nas universidades, pelos bairros, enfim, por toda a população, desde novembro de 2010. E sofreu muitas modificações. As propostas que tinha o documento, elas foram modificadas, tiveram adições, supressões, e foram censadas finalmente por uma comissão que reformulou o documento original em 68% de seu conteúdo, que foi que finalmente se apresentou quase 6 meses depois ante o 6º Congresso do Partido, que finalmente aprovou os lineamentos em abril de 2011. Desde abril de 2011 até hoje, o dia de hoje, esses lineamentos estão sendo implementados. Mas acontece que a sociedade cubana sentia sempre que estava se planificando demais uma coisa para ser implementada. E a sociedade cubana precisava de mais rapidez nisso. Mas as transformações iriam ser profundas. Chegou Trump, botou uma série de medidas de ahogamento a Cuba que alcançou todas as esferas da vida nacional. E depois chegou a pandemia. O país logrou sortear com os poucos recursos o primeiro ano, ou seja, o ano passado. Mas já quando começaram de verdade a ser-se práticas as mais de 200 medidas, independente, que entra dentro do bloqueio, mas o bloqueio tem leis, projetos, resoluções, milhões de formulações para ele ser ativado. Quando tudo isso entrou a funcionar, a economia cubana foi estrangulada. Além de mais, a pandemia significou a necessidade do governo utilizar muitos recursos, excessivamente recursos, desviar recursos precisamente para sustentar um gasto em insumos, em comida, e para assegurar, porque aqui nenhuma pessoa deixa de ter um respirador artificial. Isso não se conhece em Cuba. Nenhuma pessoa está no chão porque não tem uma cama. Então, fecharam escolas foram transformadas, áreas de universidades, mais, áreas muito grandes de universidades foram transformadas em hospitais. Ou seja, Cuba se viu abocada a uma situação de muita pressão, com já uma situação econômica muito golpeada pelo bloqueio. Eu falei que estavam sendo estudadas e sendo preparadas a implementação dos lineamentos. Essa implementação dos lineamentos começou a ser efetiva o 1º de janeiro deste ano 2021. Você pergunta qual área tem sido mais danificada, não, ou prejudicada. Eu acho que não se pode especificar. A sociedade é uma estrutura e realmente ela é permeada. A pandemia
e as medidas têm prejudicado toda a vida em Cuba, a vida econômica, a vida social. Tem falta de tudo. Tudo que você precisar e que você imaginar. Não tem matéria-prima para fazer os documentos que a indústria nacional, muitos deles podem fazer, não tem dinheiro para comprar. Se algum medicamento tem parte da sua produção, do seu conteúdo, 10% de procedência norte-americana, já não pode ser vendido. A alimentação e os produtos de aseo escasseiam muito. E, dentro disso, é necessário deixar bem claro o esforço do governo para manter o mínimo de satisfação das primeiras necessidades da população. Em qualquer outro país do mundo, o que acontece em Cuba teria tido que ser resolvido por conta de cada um. Mas em Cuba, com essa situação, o governo não deixou abandonado a ninguém. Em Cuba, pelo menos, a libreta de abastecimento garante que cada cubano tenha comida. Não tem muita e não tem luxo, mas tem pão, feijão, ovo, arroz, frango, alguma coisa de aseo pessoal, mas é pouco, realmente não alcança para os 30 dias do mês. Mas como fala o governo, fala o seguinte: essas poucas coisas que ele dá, ele garante para toda a população, não para uma parte da população. E isso representa uma inversão muito grande, mas dá também muita segurança de que ninguém fica com fome. Tereza, quais são as principais necessidades que Cuba enfrenta provocadas diretamente pelo embargo estadunidense? Quais demandas da população ficam mais prejudicadas com a impossibilidade de se fazer comércio com a maioria absoluta dos países? Como já eu te expliquei antes, as principais necessidades da população, vamos falar da população, porque do país digamos, todas as áreas da economia têm sido prejudicadas. Mas as principais necessidades da população, que são medicamentos, alimentos, aseo, se podem considerar necessidades básicas de qualquer pessoa, têm sido muito prejudicadas. Se você agrega a vivenda, a moradia, que você tem sempre a esperança de que você vai viver melhor, vai ter uma casa melhor. Mas se pelo menos você mora numa casa boa, você pode aguardar e você pode esperar. Mas se você mora numa casa que não tem boas condições, você acha que você tem direito a que, e sobretudo aqui em Cuba, a gente acha que o governo tem que resolver isso, compreende? Mas isso tem que ter sido adiado, porque não tem a produção, por exemplo, de cimento em Cuba não é suficiente para tudo o que é necessário. Então, as pessoas não encontram os materiais para consertar a sua casa, compreende? Tem o transporte. O transporte, imagina, não tem para comprar peças de reposto, não tem como reparar, não tem como substituir. O transporte tem sido muito prejudicado também. Ou seja, a vida cotidiana das pessoas tem sido muito afetada. Enquanto o país, em geral, a economia, mas tem também um cerco financeiro que impede a Cuba realmente trabalhar com bancos internacionais. As contas são congeladas, outras vezes os bancos não podem participar nas transações porque realmente sabem que podem ser objeto, como já tem acontecido muitas vezes, de multas milionárias por haver trabalhado com Cuba. Então, é uma situação realmente muito difícil para Cuba buscar recursos para resolver todas as suas necessidades.
Como eu comentei anteriormente, Tereza, a mídia corporativa aqui no Brasil tem dado uma enorme relevância para esses atos do domingo da semana passada. Eu gostaria de ouvir de você, que mora na ilha, qual foi a dimensão desses protestos? Muitas pessoas foram às ruas, de fato, houve policiais reprimindo as manifestações, como alguns veículos de imprensa aqui no Brasil chegaram a registrar? Olha, acho que as recentes manifestações ocorridas em vários pontos do país são a consequência de um plano muito bem organizado pelos Estados Unidos e seus seguidores cubanos de Miami. É um guião, é uma história, é um plano concebido e que não tem sido utilizado pela primeira vez em Cuba. O governo americano, ele declarou que não tinha participado nessa movimentação, desse movimento, e que ele não tem nada a ver com isso. É verdade que nenhum marine americano desembarcou em Cuba, porque hoje o intervencionismo tem uma expressão diferente. Está comprovado o vínculo dos sectores da extrema-direita, sobretudo republicana, com com os esquemas desestabilizadores de governos de muitos países, não somente de Cuba, da Venezuela, da Irã, de tudo. Eles estão metidos em tudo. Isso não é uma coisa que eu esteja desempolvando, uma coisa comprovada. A Embaixada Americana aqui em Cuba, os jornalistas chamados independientes, as redes sociais, enfim, tudo isso foi trabalhando para o sucesso do 11 de julho. O plano, em referência a Cuba, é um plano muito velho, muito velho. Tem declarações de dirigentes do Serviço de Segurança dos Estados Unidos que claramente se expressam que tem que provocar o cansaço, o agotamento da população, que não suporte mais as privações, para que isso dê com essas manifestações e essas expressões de agotamento, que dariam fim ao governo da Revolução Cubana. Digamos, aproveitando todas as dificuldades que realmente existem. Porque sem esse esquema, mesmo com as dificuldades e mesmo com o cansaço que pode existir em alguns, mas sem esse esquema alentador e provocador, essas manifestações não houvessem ocorrido. Essas manifestações envolveram pessoas pagadas, é evidente, são conhecidas. Involucraram também outras pessoas francamente contra o socialismo. Eles não querem o socialismo em Cuba, eles estão esperando para abandonar o país, eles não gostam do sistema, eles aspiram a viver o American Way of Life. E também tinha pessoas involucradas com reclamações justas e, sobretudo, o que mais se expressou, o que mais se manifestou foram os antissociais. É uma coisa que foi de uma evidência que creio que vai ter, se que já não tem, uma influência muito grande dentro da valoração do que aconteceu. Tenho que dizer que também esses antissociais eram muito jovens. Tinha muitas pessoas jovens dentro dos antissociais. E, como digo, tem que ter, será motivo de reflexão a agressividade. Tem duas coisas: a agressividade de algumas pessoas que participaram, e a maioria delas eram pessoas jovens. Eram pessoas jovens, nascidas em Cuba, criadas dentro do socialismo. Temos que ver se essas são frações, se essas são quebras no sistema da nossa educação, da falta de alguma atenção
primordial e dirigida àquelas faixas da sociedade que são mais vulneráveis às escassezes e às dificuldades. As manifestações foram muito agressivas. Algumas pessoas volcaram carros da polícia com as pessoas dentro, queimaram lojas, saquearam, agrediram com brutalidade aqueles que se lhes enfrentavam. Foi uma coisa muito impactante para esta sociedade. E grande parte da prensa internacional tem falado que a polícia tem reprimido, que a polícia tem sido agressiva, que a polícia tem sido abusiva. E realmente é uma infâmia tão grande, porque acontece que a polícia cubana não é assim, não está preparada para isso. Não que não esteja preparada militarmente para isso, mas ela não está indicada para fazer esse tipo de contraofensiva à população. Inclusive, eu tenho falado com alguns policiais, desses policiais de rua, eu vejo às vezes como as pessoas não respeitam a elas e têm me dito, olha, se sendo como somos, falam mal e dizem que nós violamos os direitos humanos, imagina se eu tivesse arrestado essa mulher pelas coisas que ela gritava aqui na minha cara. Isso é uma coisa infame, o que eles estão dizendo. A polícia teve a mínima reação que podia ter feito para controlar esses desordens. E foram muito agredidas. Tem muito policial no hospital, muito mesmo. E as pessoas que saíram para enfrentar as manifestações não saíram com pistolas, não saíram com armas. Tem pessoas que pegaram o pau da escova, o pau de limpar a casa para se defender quando vieram as turbas essas que vinham a agredir. Então foi uma coisa muito desigual. Foi totalmente contrário ao que falam as agências de notícias internacionais, algumas, a maioria. Em Miami dizem barbaridades. Eles dizem que as pessoas foram torturadas, que tem desaparecidos, que tem pessoas mortas. Tem um morto a causa de uma agressão. Eles queriam tomar uma unidade de polícia fora da cidade de Havana, um município da cidade. E aí houve um confronto e morreu uma pessoa dos agressores. E o presidente mesmo falou que isso iria ser investigado. Mas é importante deixar bem claro que as manifestações sobrepassaram em muito a agressividade das autoridades policiais. E não por falta, falo de novo, e não por falta de preparo, sino porque em Cuba é inconcebível policiais reprimindo pessoas. Acho que o sucedido o 11 de julho fará pensar a todos como resolver os problemas entre os cubanos aqui em Cuba. É evidente que foi evidente para muitas pessoas que não será possível uma confrontação. Uma confrontação em Cuba é sangue. Será acabar com a paz e a tranquilidade de uma sociedade que tem nessa paz e nessa tranquilidade uma das suas maiores conquistas. Então, acho que muitas pessoas que participaram em essas manifestações, ao ver o ocorrido e ao ver qual foi o resultado e quem estava detrás e quem seria o único beneficiado com isso, hoje estão pensando que isso não pode volver a acontecer. E as autoridades e o governo cubano também têm que pensar
em abrir espaços para escutar, para dialogar, para discutir, sempre tendo como base os princípios da soberania, da liberdade e o socialismo. Com essas três premissas, acho que os cubanos podemos discutir tudo. Temos que ser abertos e temos que ser sinceros. E primeiro, ante tudo, tem que ser a pátria, tem que ser Cuba. Como é a relação do regime cubano com a população, Tereza? Há uma confiança do povo no que os governantes colocam, mesmo em um momento de dificuldade como esse? Eu creio que é forte, que é direta, que as decisões mais importantes são informadas e consultadas. Os tempos têm mudado muito, não? E muitas formas também. Ao princípio era Fidel e o povo na praça. Acho que a dirigência do país, através do partido, dos dirigentes sindicais e dos dirigentes das universidades, da juventude, eles têm um bom vínculo com a população. Todos eles foram elegidos pelos seus companheiros. E a premissa é que os que são eleitos sejam os melhores do coletivo. Tem coletivos melhores que outros, né? Portanto, todos os grupos, não podemos falar de que tenham a mesma intensidade em seu preparo ideológico e em sua participação. Mas, em geral, o partido tem um forte vínculo com o povo. Se o povo em Cuba não tivesse a confiança que tem com o partido, eu acho que este país não seria o país que é. Viver em Cuba é um desafio, é uma opção de sacrifício. O povo tem que respaldar os dirigentes que pedem mais do que prometem. E depois da morte do Fidel Castro, Tereza, houve algum tipo de abalo nessa interação do povo com o regime? A passagem do grande líder revolucionário de alguma forma afetou a confiança da população? Acredito que Fidel tem e terá um grande peso na consciência política do povo cubano. O povo cubano viu nele o reflexo de suas melhores qualidades. Portanto, ele ainda estará presente em mais ou menor medida, de acordo com que a sociedade cubana saiba resguardar o seu legado para futuras gerações. Quando ele morreu, ele só era o companheiro Fidel. Se apartou com sencillez, humildade. Ele deixou claro que não queria monumentos, nem mausoléus. Seu túmulo é uma pedra grande na Serra Maestra. Depois que ele foi embora, entrou Raul, quem falou que ele era Raul, não Fidel. E continuaria com seu estilo mais reservado, de pouco aparecer, deixando claro que as novas gerações seriam quienes teriam que ir se preparando para a liderança que pouco a pouco teriam que assumir. Eu sinto que isso foi um processo que aconteceu de um modo muito natural. Não tivemos nenhuma violência e foi tudo muito respeitado pelo povo. Hoje ninguém pode discutir o mérito de Díaz-Canel como presidente, porque ele foi ascendendo desde o escalão mais baixo de dirigente como militante da juventude comunista na secundária, da universidade, depois foi dirigente da universidade, primeiro secretário do partido em duas das mais importantes províncias de Cuba, foi ministro de Educação Superior, depois participou de lleno no Comité Central do partido. Quer dizer, ele foi
o quadro dirigente mais preparado para ocupar pela primeira vez um cargo que tinham sido ocupado por Fidel e por Raul. Eu acho que uma responsabilidade em um país acostumado a líderes dessa altura, não? Dessa dimensão. E como ele falou nestes dias, em que ele tem lhe dito, a prensa internacional tem dito, e os cubanos de Miami têm lhe falado de ditador, de assassino, impropérios, más palavras, as ofensas han sido tão grandes, e ele só tem dito que ele está no poder só para cumprir um dever. Acho que sua liderança não é discutível. Acho que o povo sabe que correspondia a ele ocupar esse lugar. Nós temos visto algumas pessoas criticando a China, Teresa, pelo fato de o país asiático não estar auxiliando Cuba da maneira que poderia, especialmente com insumos hospitalares, alimentos, durante esse período difícil provocado pela pandemia. O governo cubano tem uma boa relação com os chineses. Os asiáticos auxiliam a ilha da maneira como deveriam, na sua avaliação, Teresa? Oi, os tempos têm mudado muito. Nem a China nem a Rússia são os mesmos países da época prévia à caída de Berlim. Cuba aprendeu com muito sacrifício que tinha que contar, em primeiro lugar, com seus próprios recursos. E eu acho que esse foi um reto que exigiu muito sacrifício e muita inteligência. Acho que China e Rússia, eles têm excelentes relações com Cuba. Eles representam uma força internacional considerável frente à agressão dos Estados Unidos. E são aliados nada despreciáveis. Têm nos dado recursos e em condições preferenciais em diferentes áreas da economia, como a mineração, a ferroviária, o transporte em geral. Vietnã também tem nos ajudado bastante na alimentação, mas são ajudas e acordos que são vantajosos, mas não são doações. Mesmo que possa acontecer alguma doação pontual, ou alguma de alguma área crítica. Neste momento, se sabe que a China tem suministrado muito material para a investigação, produção e aplicação das vacinas, mas não é suficiente. E existe, por exemplo, existem 5 empresas conjuntas na área da biotecnologia entre Cuba e China. Ou seja, existe cooperação, existe apoio nas condições atuais do mundo em que vivemos. Agora, a respeito do embargo, Teresa, parece que a própria China tem se movimentado junto à ONU na tentativa de fazer com que os Estados Unidos encerrem de uma vez por todas com esse instrumento. Como cientista política, Teresa, você vê alguma possibilidade disso acontecer? Ainda mais depois das críticas que o Joe Biden fez ao regime cubano. Aquele aceno que o Barack Obama fez aos cubanos durante o governo dele não teve prosseguimento? Eu acredito que dos americanos, o povo cubano não espera muito. A gente é muito escéptica. São 62 anos de agressões. E atendendo às últimas declarações de Biden e aos seus últimos discursos, que parecem ter sido escritos pela máfia cubano-americana, não acredito que alguma coisa boa a favor do povo cubano seja feita. Ele falou, suas palavras foram cínicas, e seu oferecimento de vacina, isso foi uma burla. Bom, ao final, republicanos mais agressivos que demócratas hipócritas. É mais ou menos do mesmo. Política agressiva de um sistema
não de um partido. Para encerrar, Tereza, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento de vacinas contra a Covid aí em Cuba. Parece que há pelo menos 4 imunizantes sendo desenvolvidos na ilha, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, dentre eles as vacinas Soberana e Abdala. Elas já estão sendo aplicadas na população, Tereza? Quero dizer com total certeza que as vacinas cubanas têm sido uma proeza. Foram logrados no meio de uma trincheira agredida e com escassos recursos. Cuba tem 5 candidatas de vacinas contra a Covid-19. As mais adiantadas são Abdala e Soberana, que estão já na fase final. No caso da Abdala, que já tive a autorização para seu uso de emergência, está cumprindo com todos os requisitos de modo muito satisfatório e com um 92% de eficácia. No caso de Soberana, tem um 91,2% de eficácia. Isto situa as duas vacinas cubanas entre as mais eficazes até hoje produzidas. É um grande louro. E outra coisa, Cuba será o primeiro país, já é o primeiro país na América Latina que fez sua própria vacina e será o primeiro país em vacinar a toda a sua população com vacina própria. Imagina. Até o 15 de julho, Cuba tinha administrado mais de 8 milhões de doses. E dessas 8 milhões, 2 milhões e meio dela já completaram o protocolo total. Isto representa que se ha superado a média mundial de pessoas totalmente vacinadas. Estes são dados que podem ser corroborados por a Organização Mundial da Saúde. Com este programa e ajuda internacional que está vindo de todo o mundo, com seringas, sobretudo, e com outras coisas que são muito necessárias e que nos fazem falta, isso confirma que o propósito de que todos os cubanos estejam vacinados ao final do ano vai ser possível, vai ser uma realidade. Tereza Sopenha, mais uma vez eu quero te agradecer demais por essa importante entrevista que você nos deu aqui ao Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e sorte aí em Cuba, para vocês que defendem a revolução, e quero deixar também meu forte abraço. Agradeço a oportunidade de falar sobre a realidade de Cuba e peço desculpas pelo meu português. Um abraço para todos. Conversamos aqui com a cientista política cubana Tereza Sopenha. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!